Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcelo Almeida e hoje a gente vai falar detalhadamente sobre cada região do nosso país, trazendo as principais características que sempre estão sendo cobradas dentro do Enem. Então, vamos seguir aí, senhores, vamos acompanhar com esse mapa aí para que a gente possa ilustrar e apontar lugares específicos para que você possa estar atento para o seu Enem. A primeira região que a gente vai discutir no dia de hoje, senhores, é a região sul. Quando a gente vai olhar a região sul, a gente tem que lembrar logo do primeiro quadro, que é o quadro físico. Lembrando que a nossa região está num clima subtropical, então abaixo do trópico de Capricórnio, né? Somente a parte norte aí da região sul, a gente pega um clima mais variado no que tange ao tropical de altitude, em função das regiões serranas. Então nós temos também dentro desse quadro, senhores, a Mata das Araucárias, que você precisa lembrar, e os campos, os pampas gaúchos, né? Os campos sulinos, os campos que nós temos aí na região sul, né? O que mais a gente precisa lembrar, senhores, estamos olhando para a região em si, em que possui a menor extensão territorial e a terceira maior população dentro do nosso país, em que há uma influência significativa de imigrantes europeus, né, seja na sua cultura e seja também principalmente na sua estrutura, né, vindo algumas cidades que são extremamente turísticas, como principalmente a cidade de Gramado, mas a gente precisa lembrar também de Porto Alegre, Balneário Camboriú, Florianópolis, que são cidades que atraem um número quantitativo de pessoas no que tange ao turismo. Precisamos lembrar também, senhores, no que tange ao campo, né, uma agropecuária intensiva, de bastante evolução, né, dada essa influência que teve os imigrantes e a população brasileira aprendeu e muito com eles. Nós temos a vacaria, a quantidade de vacas principalmente ligada ao corte em si, mas que acabam gerando um problema ligado à arenização e também à emissão de gases poluentes, como a gente já viu em outras aulas. É preciso também recordar no que tange a energia, senhores, a grande extração de carvão que se tem na localidade, de xisto betuminoso e a energia que é explorada principalmente da hidrelétrica com Itaipu e também da energia eólica. O que mais a gente precisa lembrar, senhores, é uma industrialização desenvolvida, nada se supera, lógico, a região sudeste, mas em que a indústria e o comércio possuem um mercado consumidor com uma faixa de salários, né, de um poder aquisitivo em si da sua população ao seu redor, com maior poder de compra significativo, o que leva a região sul a ter um poderio bom dentro do nosso Brasil no que tange ao PIB, né, no que tange ao desenvolvimento econômico dentro do nosso país. Vamos lembrar também aí, senhores, no que tange a mortalidade infantil, dados e taxas baixos e com relação à saúde e à educação com níveis altos. Então a gente tem uma palhinha do que é a região sul, senhores, passando aí para a próxima região, uma das regiões mais importantes que a gente tem no nosso Brasil, que é a região sudeste, a qual concentra mais de 50% do PIB nacional. Então nós estamos olhando para uma região que há bastante industrialização e que hoje sofre com um processo chamado de desindustrialização. Algumas indústrias estão saindo da localidade por falta de espaço, pelo emaranhado que se é em função principalmente do transporte, né, visto que muito das mercadorias, visto que muitos dos produtos que são exportados no nosso Brasil vão para essa direção, principalmente para o Porto de Santos e o Porto de Vitória no Espírito Santo. Então há um grande fluxo, as empresas acabam sendo atraídas por incentivos fiscais para irem para outras regiões. Nós temos também aquilo que ficou conhecido desde o nosso processo histórico na região sudeste como uma terra de oportunidades, mas que os migrantes que chegaram àquela localidade hoje já não têm tanta oportunidade como outrora, e aí alguns deles acabaram virando uma migração de retorno, voltando para suas regiões de origem. O que mais a gente precisa lembrar desse local no que tange ao quadro físico, senhores? Nós temos na região de São Paulo ali principalmente, a região do tropical de altitude, né? E Rio de Janeiro com a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, que são as partes mais altas do nosso país aí, atrelando ao clima de altitude. Nós temos no litoral o clima litorâneo ou o clima úmido, né? Tropical úmido. Nós temos também, senhores, na parte norte de Minas Gerais, a característica mais do semiárido. Então, quando você pensa assim, você tem a presença da Mata Atlântica em função do litoral, mas que é um local de bastante degradação ambiental em função do processo de urbanização, processo histórico de urbanização, e a Caatinga na norte de Minas Gerais em função dessa característica semiárida, e na parte oeste
do Sudeste, senhores, a gente tem aí a presença do Cerrado. Temos a possibilidade grande de a gente perceber a nossa primeira megalópole, que seria a conurbação de duas metrópoles, falando aí das cidades globais do Rio de Janeiro, apontado por muitos a principal cidade turística do nosso país, e São Paulo, senhores, a cidade bem mais importante no que tange a parte econômica, a junção delas no processo de conurbação em que as malhas urbanas se tocam, né, sem perceber os seus limites, geraria uma megalópole, mas hoje São Paulo se aproxima muito mais, crescendo em direção a Campinas do que o Rio de Janeiro, mas ainda temos essa possibilidade, senhores. No que tange ao processo histórico, nós podemos lembrar que o ciclo do ouro e o ciclo do café acumulou capitais privados e foi ele que acabou gerando o processo de industrialização na localização, dos quais a gente já falou aí que é muito importante para a região, certo? O que mais a gente precisa lembrar? Vamos para outra região aí, que é a região centro-oeste. Sem perder tempo, mais dicas aí para o seu Enem, senhores. Nós temos na descoberta do ouro, principalmente em Goiás, um fator atrativo, mas nada se compara com os investimentos governamentais no que tange a expansão das fronteiras agrícolas, que atinge a região centro-oeste e também atinge a região norte. Então, atraiu inúmeras pessoas para a localidade, principalmente na construção de Brasília, né? Que é a nossa capital brasileira, que é também uma cidade de alto custo de vida e que foi criado ao seu entorno, né, aquilo que nós chamamos de cidades satélites, né, que foram criadas para prover produtos, mercadorias, para prover mão de obra para as cidades, em que as pessoas acabam não vivendo em Brasília em função do custo de vida, vai morando nessas cidades satélites, como por exemplo a Ceilândia, né, vai morando nessas localidades e eles acabam enfrentando inúmeros problemas ligados ao social urbano, senhores. O que mais a gente precisa citar? Lógico, o poderio ligado à agropecuária, em que nasce em função da possibilidade de abastecimento para a região sudeste, mas que hoje abastece muitos lugares do nosso Brasil e fora do nosso Brasil, exportando inúmeros produtos, né? A agropecuária, geralmente no nosso Enem a gente vai lembrar em função desse poderio, né, que acabou sendo crescido em função do meio técnico-científico, com o processo de calagem, a correção do solo, que há uma grande quantidade de alumínio, e aí esse corretivo agrícola faz com que haja a possibilidade de produção em áreas tropicais, e assim o Brasil dá um boom no que tange a transformação da agricultura dentro do centro-oeste, mas também a parte da degradação ambiental, senhores, que vai ser sempre lembrada, e agora dentro do contexto atual, em função das queimadas, né? Você precisa lembrar também no que tange ao quadro físico do Pantanal, que está presente dentro dele, e do Cerrado como um todo, que é considerado o pai das águas, visto que ela consegue absorver e alimentar tanto o aquífero Guarani, como também várias águas superficiais do nosso Brasil. Então é um grande potencial de captação de água, né? Com a presença do Cerrado, com a característica dos nossos troncos retorcidos e o subespesso, né? Aquela casca grossa que tem uma adaptação e uma resistência maior ao fogo, certo? Vamos partir para outra aí, senhores, a região norte. A região norte a gente tem aí, dentro do lema do nosso Brasil de ordem e progresso, né? De avançar cada vez mais para outras regiões. A expansão das fronteiras agrícolas chegou até lá, mas infelizmente enfrenta inúmeras dificuldades, porque as regiões que foram criadas, as cidades que foram criadas, na verdade, a gente ainda tem as características da primeira ocupação, a não ser o desenvolvimento de Manaus em função da Zona Franca de Manaus e de Belém em si, no Pará. As outras tiveram e possuem inúmeras dificuldades no que tange ao campo urbano, né, a captação de água potável, né, a rede de esgoto dentro do nosso Brasil. Nós temos a característica aí dos grileiros que tomaram inúmeras terras devolutas. É um tema bastante sensível, né? Dos seringueiros em si, que lutam em busca por terras, mas aí a terra deve ser concedida e a vegetação nativa. São discussões que até hoje nós temos. E temos o grande exemplo de biopirataria no que tange aos seringueiros também, que extraíam durante o ciclo da borracha e até hoje alimentam o nosso Brasil com a borracha, o látex em si, em que as sementes das árvores foram subtraídas dentro do nosso Brasil e plantadas principalmente no continente asiático e hoje acabam
produzindo látex lá e exportando, né, em grande quantidade, superando em alguns casos até o mesmo nosso próprio Brasil. O que mais a gente precisa lembrar dentro da região norte, senhores, além da expansão agrícola, a gente tem as bases militares, que é o projeto Calha, para poder fiscalizar a localização, e tem o apoio do projeto Civan no que tange ao monitoramento, né, o monitoramento via satélite, para poder identificar situações ligadas a crimes ambientais e também com relação a queimadas, que não deixa de ser um crime ambiental, senhores. Há o projeto do Grande Carajás com a extração de minério, a exploração mineral de maneira legal, mas também há o combate significativo no que tange a exploração mineral ilegal, principalmente em áreas indígenas. É isso aí que a gente acaba lembrando muito no Enem. E por último, o meu Nordeste, né? Isso, o Nordeste sempre citado aí no Enem. A gente precisa lembrar que o Nordeste é dividido em 4 regiões: a Zona da Mata no litoral, depois dela a região do Agreste, depois a região do Cerrado e o meio norte, que fica lá onde se compreende a Mata dos Cocais. A Zona da Mata é uma característica do tropical úmido, a região agreste de subúmido e o sertão, o nosso semiárido, né, com um recurso hídrico em bastante escassez no que tange a chuvas, e durante o processo histórico aquilo que foi chamado de indústria da seca, senhores, em que inúmeros políticos foram eleitos com a promessa de combate, né, de resolução do problema da seca, mas ainda visto até hoje dentro do nosso Nordeste. A gente tem um potencial significativo no que tange ao turismo, principalmente na faixa litorânea, né, das nossas cidades, atraem muito com belas praias. E aí estão dentro delas as capitais mais importantes, e que hoje existe uma atração significativa das indústrias até a localidade mediante incentivos fiscais, senhores. E aí a gente sabe que as indústrias, elas acabam produzindo aonde possa visar a redução de custos da sua produção e, consequentemente, aumentar os seus lucros. E aí, uma mão de obra em grande quantidade, uma mão de obra acaba se tornando mais barata. E, lógico, incentivos fiscais no que tange a doação de terrenos, a isenção de impostos, acabam atraindo essas indústrias, que algumas delas saíram da região sudeste e hoje estão implantadas dentro do nosso Nordeste, o que levou aqueles imigrantes do passado retornarem numa migração de retorno para a sua região, senhores. Espero que tenham gostado. Aí eu dou um apanhado geral aí de cada região, com várias dicas importantes que são sempre presentes no nosso Enem. Compartilha, senhores, dá o seu like aí, apoia o nosso canal, deixa o seu comentário, o que é que você quer assistir, senhores. Vamos junto para o Enem, forte abraço, valeu!